Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês com números reais se as médias móveis funcionam ou não funcionam em criptomoedas. E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top. Sejam bem-vindos aqui ao novo cenário do canal. Ainda está em construção, a gente ainda está organizando as coisas, mas esse vai ser o novo espaço que eu vou gravar os vídeos. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando aqui esse novo espaço, como ele ficou. Então caso o áudio ainda esteja ruim, a iluminação, enfim, dá um desconto para esse vídeo aqui, beleza? Bom, e voltando para o assunto do vídeo, com certeza você já viu vários canais aqui no YouTube fazendo suas análises de criptomoedas com base em médias móveis, seja a média de 21 dias, a média de 200 dias, a média de 8 semanas. E tem 3 canais que eu acompanho muito aqui no YouTube que tem visões um pouco diferentes sobre as médias móveis. Então de um lado a gente tem o canal, por exemplo, do Bitnada, do Felipe Escudeiro e do Augusto Bax, que fazem suas análises muito embasadas em médias móveis. O Augusto Bax usa muito a média de 8 semanas, o Felipe Escudeiro usa muito a média de 21 dias, a média de 200 dias, e eles fazem as suas análises de criptomoedas considerando muito a influência dessas médias, seja como suporte, como resistência, enfim, eles analisam muito o movimento dos preços com base nas médias. Não que seja exclusivamente em cima das médias, mas eles usam as médias para auxiliar na análise. E do outro lado tem o canal do Marcelo Paz, que eu também gosto muito, o Criptocapitalistas. E o Marcelo é um ferrenho defensor de que as médias não funcionam. E ele faz as suas análises mais com base em suporte, resistência histórico, análise de price action, enfim. Eu duvido muito que vocês não conheçam esses caras, mas eu vou deixar aqui na descrição os links para os canais deles. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui com um estudo histórico dos gráficos para a gente saber se as médias, seja SMA, seja EMA, seja longa, seja curta, seja média, seja em tempo gráfico maior ou menor, para saber se essas médias funcionam ou não funcionam. E para fazer isso, primeiro eu tive que definir o que significa funcionar ou não funcionar quando a gente está falando de médias móveis. E aqui podem entrar várias ideias diferentes sobre o que fazer com essas médias. A gente vai analisar a média quando ela está subindo ou quando ela está descendo. A gente vai analisar a média com base na sua inclinação, então quanto mais inclinada melhor, seja para cima ou para baixo. Ou a gente vai analisar a virada da média, a média está descendo e virou para cima, ou ela está subindo e virou para baixo. Ou a gente vai analisar o cruzamento entre duas médias ou mais. Como que a gente vai definir se uma média está funcionando ou não está funcionando? Que tipo de parâmetro eu usei aqui? Eu decidi ir pelo básico, pelo mais simples, pelo menos nesse primeiro vídeo aqui. Aí se vocês gostarem desse vídeo aqui, se esse vídeo for bem, eu faço mais vídeos com outras ideias de médias móveis, analisando outros tipos de definições. Então o estudo que eu fiz aqui tem em conta a eficácia dessas médias enquanto suportes e resistências. Eu decidi que essa era a definição mais simples para a gente ver se elas funcionam ou não funcionam. E para fazer esse tipo de análise eu tive que dar uma simplificada e a gente vai analisar candle a candle e não o movimento inteiro que o gráfico está fazendo com relação à média. A gente só vai ver cada um dos candles que entraram em contato com ela e ver se elas foram eficazes enquanto suporte ou resistência. Vocês já vão entender. Bom, então como funciona isso? Primeiro vamos definir o que é suporte e resistência. O suporte é uma região de preços em que o mercado considera que o ativo está barato. Então quando o preço cai nessa região de preços, ele tende a lateralizar, porque muita gente vai comprar porque considera que está barato e considera que ele vai subir dali para frente. Então o preço sente dificuldade em cair abaixo dessa zona. E por isso a gente dá o nome de suporte, porque ela suporta os preços. O preço vem caindo, ele chega ali naquela zona e ele fica lateral por um tempo, às vezes volta a subir, às vezes rompe o suporte se for uma queda muito forte. Então esse é o suporte, é uma zona de preços em que o mercado considera que o ativo está barato. E a resistência é o contrário disso. A resistência é uma zona de preço em que o mercado considera que o ativo está caro e começa a vender, começa a realizar lucro. Então o ativo sente dificuldade de passar daquela zona. Então na prática a gente vai ver alguma coisa desse tipo aqui. Aqui, por exemplo, é uma zona de resistência e aqui é uma zona de suporte. O preço ele pode vir subindo aqui, ele chega na zona de resistência e sente a resistência e pode ficar lateral por um tempo e voltar a cair. Ou ele pode romper a resistência e passar para um novo patamar de preço. Enquanto que o suporte ele é o contrário, o preço ele vem de cima para baixo e não consegue passar dessa zona. Ele pode passar um pouco, voltar, ficar aqui, voltar para dentro até que ele chega a romper,
ou não, ele pode voltar a subir muito forte. Então é assim que se comportam as zonas de resistência e as zonas de suporte. Importante deixar claro que o suporte e a resistência são zonas de preço e não um preço fixo. Beleza, então agora transferindo esses conceitos de suporte e resistência para o estudo que eu fiz com médias móveis, como que eu fiz para considerar a média móvel como um suporte ou como uma resistência? Então, considerando que essa aqui é a nossa média móvel, o conceito de suporte é quando o preço vem desde cima caindo, né? Então os candles vêm se formando aqui. E quando ele vem aqui perto da média, a mínima dele passa para baixo, volta e fecha acima, ele abriu acima da média, ele fechou acima da média, só que a mínima está abaixo. Aqui a gente considera que foi um suporte, que a média foi um suporte eficaz. O preço tentou passar para baixo dela, nessa sombra aqui, não conseguiu, voltou e fechou acima. Depois disso, se o próximo candle abrindo nesse patamar aqui, passa para baixo da média e fecha abaixo da média, a gente considera que a média nesse candle específico foi um suporte ineficaz, ela não funcionou como suporte. Então aqui a gente contabilizaria como suporte eficaz e aqui como suporte ineficaz. E agora, para ver a média como resistência, é exatamente o contrário. O preço vem desde baixo e começa a se aproximar da média, né? Vem formando candles aqui cada vez mais próximos, até que um candle faz uma sombra para cima, volta, não consegue romper e fecha abaixo da média. Então aqui a gente considera que a média funcionou como uma resistência eficaz, né? Ela não deixou o preço passar para cima, ela segurou o nível de preço. Até que, se algum candle chegar a romper a média, abriu aqui e rompeu, fechou acima, a média não funcionou como resistência. Ela deixou o preço passar para cima dela. Ela foi uma resistência ineficaz. Então essas são as formas que eu usei para contabilizar quando a média funcionou como suporte, como ela deveria ter sido um suporte e não funcionou bem, quando ela funcionou como resistência e quando ela deveria ter sido uma resistência e não funcionou bem. Então essas foram as 4 formas que eu usei para contabilizar, para a gente medir a eficácia dessas médias como suporte e resistência. E eu traduzi esses conceitos para um indicador no TradingView, que vai fazer essa contagem para a gente. Ele vai analisar os gráficos históricos e vai ver exatamente quando a média funcionou, quando não, e vai registrar tudo isso para a gente. Eu vou deixar o link desse indicador para vocês aqui na descrição, caso vocês queiram usar. E aqui vocês estão vendo esse indicador na tela. Então ele identifica para a gente, ó, exatamente da forma que eu mostrei para vocês, os candles em que a média funcionou como suporte. Então esses dois, por exemplo, porque ele tentou romper e não conseguiu, tentou romper e não conseguiu. Aqui, por exemplo, falha de suporte, ó, ele abriu acima e fechou abaixo, então a média não funcionou como suporte. Logo em seguida a gente teve uma falha de resistência, a média não funcionou como resistência. Depois como suporte, depois como falha de suporte. Então ele vai registrando candle a candle, ele não vê o movimento completo, tá? Então isso é importante ter em conta aqui, a gente está olhando candle por candle sem considerar o movimento completo que o gráfico fez com relação à média. E aqui eu vou ativar agora a contagem que ele faz e as estatísticas que ele consegue tirar. Então eu vou vir aqui em estilo, mostrar tabelas e olha só, aqui já aparece a informação para a gente. Então nesse caso eu estou usando o gráfico do Bitcoin dólar semanal da Bitstamp, porque é o que tem mais histórico, né? É um gráfico um dos mais antigos que a gente tem. E eu estou analisando aqui a média móvel exponencial de 8 períodos, que é uma das médias móveis mais utilizadas no mercado cripto graças ao Augusto Bax. E dá uma olhada só aqui nos números dessa média. Então ela foi testada como suporte 136 vezes e como resistência 101 vezes. Como suporte, ela funcionou 79 vezes e não funcionou como 57 vezes. Então isso significa que ela funciona como suporte 58% das vezes em que ela é testada. Então ela realmente tem uma força, ela não é uma linha qualquer desenhada ali no gráfico. Ela tem uma força e ela tem uma vantagem se você souber usar essa média a seu favor. Agora, como resistência, a gente pode ver que a eficácia dela como resistência é menor do que 50%. Então menos da metade das vezes em que ela foi testada como resistência, o preço recuou quando chegou nela. Na maioria das vezes que ela foi testada, o preço passou direto. Então a gente consegue ver essa assimetria com relação à média sendo utilizada como suporte e como resistência. Isso é algo novo para mim, eu não sabia que isso era assim. Agora vamos dar uma olhada nas outras médias também muito utilizadas. Vou colocar a média exponencial de 21 dias e vou colocar gráfico diário para a gente medir no 21 dias. Então olha só, a média de 21 no gráfico diário da Bitstamp foi testada como suporte 544 vezes e como resistência 421. E como suporte ela funcionou como suporte 62% das vezes em que ela foi testada. Então olha só que interessante, né? Ela funciona muito bem como suporte.
enquanto que como resistência ela também mantém ali a mesma estatística de 47%. Então ela funciona menos da metade das vezes como resistência quando ela é testada. Bem interessante isso aqui realmente foi algo que eu não tinha ideia que funcionava dessa forma. E se você também não sabia disso aqui, eu acho que esse vídeo aqui vale um like, hein? Então deixa o seu like aí embaixo porque isso ajuda demais o canal aqui no YouTube. Muito obrigado. Outra média que eu quero testar é a média de 200 dias. Essa média também é amplamente utilizada pelos traders. Ela chega a ser utilizada até por investidores de longo prazo que não fazem análise técnica necessariamente. Então é uma média muito difundida mesmo. Então vamos ver como ela funciona no Bitcoin. Lembrando que essa é uma média simples, tá? A média de 200 mais utilizada é a média simples. Então vamos colocar aqui média simples de 200. E olha só, no Bitcoin ela foi testada 72 vezes. E ela funciona como suporte eficaz 52,8%, né? Praticamente 53% das vezes. Então ela fica ali no meio a meio. Às vezes ela funciona, às vezes não, ali numa taxa de 53%. E como resistência, ela mantém muito parecido com as anteriores, né? Ali por volta dos 48%. Então essa é uma média que no longo prazo a gente vai ver que ela realmente faz efeito como suporte. Mas no curto prazo fica um pouco mais difícil da gente ver a vantagem dela funcionando em prática. Pela estatística ser por volta dos 50%, a gente vai precisar de uma amostra muito grande para ver essa estatística em prática. Então aqui eu testei os tempos gráficos clássicos, né, diário, semanal, médias de comprimentos clássicos. Então vamos ver, por exemplo, a média de 21 exponencial, só que em vez de ser em tempo gráfico diário, vamos ver ela em tempo gráfico intradiário, por exemplo, 1 hora. Olha só, no 1 hora, ela foi testada como suporte 4.500 vezes, e ela foi um suporte eficiente praticamente 54%, então ela fica ali um pouquinho mais da metade das vezes ela acaba funcionando como suporte. Se a gente testar em tempo gráfico de minutos, por exemplo 10 minutos, olha só, agora ela passa a funcionar como suporte apenas 45% das vezes, então a média já passa a não fazer tanto sentido, porque o preço chega nela e nem sente, ele tende a passar direto. Então a média vai perdendo o seu valor à medida que a gente vai alterando os tempos gráficos, né? Ou a gente tem que achar a média específica para cada tempo gráfico específico que a gente quer usar. E aí que entra a usabilidade desse indicador aqui. Com esse indicador a gente consegue ver que médias são legais para cada ativo, para cada tempo gráfico, para a gente poder configurar o setup que a gente está fazendo de uma forma mais interessante, para ele ser mais eficaz. Então essas médias clássicas, né, por exemplo a de 21 dias, a de 8 semanas, a de 50 dias, a de 200 dias, elas não são usadas porque sim, né? A gente consegue ver aqui que elas realmente têm uma vantagem sobre o mercado, que elas realmente fazem um efeito sobre o mercado, sobre os preços. Não são linhas aleatórias ali no gráfico. Elas realmente funcionam se a gente souber usar e se a gente souber qual média usar, em qual tempo gráfico usar, em qual ativo usar. E como eu deixei o acesso a esse indicador aí na descrição, você pode usar à vontade para ver se a média que você usa realmente faz sentido usar, se ela realmente funciona. E aí você vai poder testar em qualquer tempo gráfico, em qualquer ativo, em qualquer média, enfim. Você pode testar à vontade aí para procurar a média mais interessante para a sua operação. E é claro que para fazer esse estudo aqui eu tive que fazer uma série de concessões. Por exemplo, eu tive que considerar o suporte e a resistência como valores fixos, que são o valor da média. Eu não considerei eles como elásticos, como uma zona de preço. Além disso, eu analisei esses suportes e resistências com base em um único candle e não com base em um movimento, porque vários candles podem lateralizar em cima da média e fazer ela realmente funcionar como suporte, mas aí seria um movimento completo. Eu testei candle por candle. Mas no fim das contas eu acho que foi um estudo muito válido. Esses resultados aqui realmente me surpreenderam. Eu realmente não sabia que as médias tinham uma assimetria com relação a ser suporte e a ser resistência. Eu achei que seria um número muito parecido. Se uma média é eficaz como suporte, eu achei que ela ia ser igualmente eficaz como resistência. Mas a gente viu aqui que não funciona dessa forma e isso me surpreendeu bastante. E eu espero que com esse estudo e com esse indicador que eu disponibilizei para vocês, vocês possam tomar decisões melhores nos seus sistemas, nos seus trades, enfim. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like aí embaixo, porque isso me ajuda demais mesmo. Eu nem sei explicar o quanto que isso ajuda o canal. E se esse vídeo foi legal para você, se você aprendeu alguma coisa, considere se inscrever aí no canal, porque eu sempre faço vídeos desse tipo aqui. Então se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para você receber as notificações quando sair um vídeo novo, beleza? Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.